E aí, gente, voltei, tudo bem? E o assunto de hoje nada mais é do que pincéis. Muitos pincéis. E aí tem gente que fica doido e fala, meu Deus, quanto pincel. Mas não, gente. Aqui, cada um tem sua função. E eu uso, tipo, quase todos, assim, em todas as maquiagens. Então, eu vou separar pra vocês os pincéis de face e os pincéis de olhos. Pra ficar mais fácil, pra eu poder explicar e tal. Bom, vou tentar ser o mais breve possível aí pra esse vídeo não ficar tão longo, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, não esquece de avaliar o vídeo clicando em gostei, tá bom? Se inscreve no canal também e ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, beleza? Então, eu vou começar pelos pincéis de olhos, que são só esses. Mas cada um tem sua função aqui, calma, não se assustem. Vamos lá. Não é exatamente olho, mas, né, faz parte ali. Então, para começar, esse pincelzinho aqui de sobrancelha. Ele é da Macrylan. Ele tem esta pontinha aqui chanfrada, que é para você preencher a sobrancelha, e essa escovinha aqui para você escovar a sobrancelha. Então, ele tem esse formatinho aqui, ó, e ele é muito bom. E eu tenho este pequenininho aqui, língua de gato, que vocês veem muito aqui nos vídeos, porque ele é um pincel muito pequenininho. Ó, ele é menor do que o meu dedo. E ele é bem fininho. Então, esse pincelzinho aqui, eu gosto pra recortar a sobrancelha com o corretivo. Ou às vezes pra corrigir o delineador. Algum traço que seja bem preciso e bem pequenininho. Esse pincel aqui, ele não tem marca. Ele veio naqueles conjuntinhos de pincéis que são bem baratinhos, sabe? Eu tenho esse pincel aqui há muitos anos. Agora, eu vou falar desses 4 aqui. Primeiro, gente, meus pincéis estão todos sujos, tá? Esse daqui é um pincelzinho lápis. Então, ele é bem gordinho, ele tem essa forminha aqui, sabe? Então, ele é um pincel muito bom para fazer abaixo da linha d'água ou esfumar rente aos cílios, para fazer algum delineado esfumado, alguma coisa assim. Porque além dele ser muito pequenininho, ele é muito durinho. Então, você tem mais precisão para fazer esse tipo de coisa. Esse daqui, ele é um chanfradinho. Então, esse daqui, ele é mais indicado para fazer delineado gatinho. Esse daqui, ele também é um pincelzinho 2 em 1. Deste lado, ele tem este aplicador, que é um pincel até que bem comum, assim. Só que eu não uso muito. Esse pincelzinho aqui é bom para aplicar sombra cintilante nessa parte aqui da pálpebra, de dentro aqui. E desse lado aqui, ele é tipo um língua de gato também, que seria mais para fazer detalhes, mas eu também quase não uso esse pincel aqui. Ah, esse pincel aqui, se eu não me engano, ele é da Macrylan também. E esse daqui chanfradinho é da Belize. Esse pincelzinho aqui é um pincel de silicone. Esse pincel, ele é mais indicado para aplicar glitter, sombra em pó. Porque você pega o produto, ele gruda aqui e você aplica também aqui nessa parte da pálpebra. Então, ele é indicado para isso. Só que também é um pincel que eu comprei, eu não consegui usar muito. A referência dele é W608 e ele é da Macrylan. Agora, vamos para os pincéis de esfumar. Bom, eu vou começar por esse aqui. Eu gosto tanto desse pincel que eu tenho 2 exatamente iguais. Iguais. É a mesma marca, a mesma referência. Esse pincel, ele é fofinho e ele é chanfradinho. E ele é muito, ó, ele é muito macio. Então, se você quer fazer um esfumado bem grande aqui nessa parte do côncavo, pegando parte da pálpebra e parte da sobrancelha quase, esse pincel ele é muito bom, porque ele é gordinho, então você consegue pegar uma área muito grande. Então, eu uso esse pincel em todos os meus esfumados, todos. Tanto que eu tenho 2, né? Porque um só não bastava. E ele é da Playboy, da linha Tech Studio. Essa parte aqui, pra não ficar tão comprida, eu vou tentar meio que fazer mais ou menos na ordem. Então, o que que acontece? Esse daqui, ele é um dual fiber de esfumar. Ele é um pouquinho macio, mas ao mesmo tempo, ele é bem firme. Esse pincel aqui, ele é novo, eu comprei ele na 25 de março. Esse pincel aqui, ele é indicado para esfumar, só que também para fazer um esfumado mais preciso. Acredito que eu vou usar esse pincel bastante para esfumar mais nessa linha aqui, entre a pálpebra móvel e o meu côncavo. Eu ainda não usei, não testei, mas acredito que ele é bom para isso. E ele é da Macrylan também. Esse pincelzinho aqui, ele é da Ruby Kisses. Ele é meio achatadinho assim e meio larguinho na lateral. Então, ele também é um pincel de esfumar, só que mais preciso também. Esses 4 pincéis aqui são pincéis mais fofinhos, porém, não são tão grandes como o primeiro que eu mostrei. Então, esse daqui, ó,
ele é assim. Ele meio que parece também um pincel de detalhe. Então, tipo, a parte do meio dele é mais pontuda e aqui nas laterais meio que vai fazendo assim, sabe? Só que ele é muito fofinho, muito fofinho. Então, é bom pra esfumar essa parte aqui de fora da pálpebra. Então, ele é um pincel muito bom pra você esfumando aqui e puxando pra dentro. Esse pincel aqui também eu uso em quase todas as minhas maquiagens. A referência dele é B134, que é da Macrylan também. Esse pincel aqui, eu já usei ele bastante. Hoje em dia eu não uso mais. Eu usava ele muito pra esfumar essa parte do côncavo. Só que como ele é mais achatadinho, você tem mais trabalho pra esfumar. Então, por isso que esse daqui é melhor. Porque ele já pega uma área muito maior e ele esfuma por igual. E esse pincel aqui também é um queridinho meu. Porque ele é fofinho. Ele tem essa pontinha assim, sabe? Toda redondinha. Esse daqui, ao mesmo tempo que ele é fofinho, ele também é um pouco preciso. Então, ele também é legal pra fazer aqui e puxando pra parte de dentro. E esse pincel aqui é da Miss Friend, não tem referência. E esse daqui, ele é um Dual Fiber também, só que a ponta dele é bem fininha. Esse daqui eu ainda também não usei. Mas acredito que ele seja bom pra fazer um esfumado muito, muito preciso aqui no côncavo. Muito provavelmente vai ser bom para fazer esfumados entre cores muito fortes, entre rosa com vermelho, azul com verde, porque eu acho que ele dá um esfumado assim bem preciso. Ele é bem fininho, ó, e ele tem essa parte aqui, ó, bem molinha. Bom, de olhos é só isso. E agora a gente vai para os pincéis de rosto. Então eu vou começar por esses dois pincéis de base. Esse daqui é um kabuki reto, que esse pincel, ele é muito maravilhoso. Muito, muito, muito maravilhoso. Ele é muito macio. Pensa num pincel macio, você passa assim, ó, parece que você tá polindo a pele. Esse daqui é da Macrylan e a referência dele é o A03. Então, ele é um kabuki de topo reto e ele é ótimo para aplicar base fluida. Então, é um pincel que suga pouco produto, sabe? Então, se você aplicar a base direto no rosto e vir espalhando, ele não suga tanto. Agora, se você aplicar a base aqui, a base vai entrar, porque como a base é muito líquida, ela entra. Pincel que você também consegue aplicar a base mais grossa, sabe? Mas eu particularmente não gosto. Pra aplicar bases mais grossas, eu gosto deste língua de gato. Por quê? Normalmente todas as bases eu aplico direto no rosto. Então, o que eu faço? Eu venho puxando com ele e depois eu venho com a esponjinha e dou acabamento. Por quê? Esse pincel aqui deixa um acabamento mais reboco, sabe? Mais pesado. Então, se você não quer perder a cobertura da base, é legal você aplicar com ele. Por ele ser achatadinho assim, ele acaba sendo um pincel mais preciso assim pra base. Então, você acaba tendo uma cobertura maior. E aí, depois você vem com a esponjinha ou com outro pincel e dá o acabamento. Agora, este Dual Fiber, que está bem sujinho. Esse pincel aqui, ele é o seguinte, ele é muito coringa. Por quê? Você consegue aplicar base com ele, você consegue aplicar pó com ele, você consegue só polir, você consegue só varrer o pó. Então, esse pincel aqui, ele é multi-uso e ele é um pincel muito bom, tá vendo? Também tem essas duas nivelações aqui, ó, e ele é muito fofinho. Também, pra variar, ele é da Macrylan. Ele tá sujinho aqui, mas é de produto. E a referência dele é B109. Esses três pincéis eu apresentei pra vocês no vídeo anterior que eu fiz de contorno. Porque o que acontece? Esse pincelzinho aqui, ele é um pincelzinho bem molinho. Ele é gordinho, porém ele é pequenininho. Ele parece um pincel de blush, mas ele é molinho. Esse pincelzinho aqui, ele é bom pra aplicar contorno em pó. Porque, como ele é um pincel mais molinho, ele não vai marcar tanto. Então, você pode já vir esfumando aqui, ó, que ele dá super certo. Super, super. E esse daqui, ele não tem marca. Faz parte daquele kitzinho lá que eu tenho desde muito tempo, que foi esse e aquele outro que sobrou, ó. Tanto que ele tem o cabinho igual. Então, esse daqui é Xing Ling, nem marca tem. Já esse pincel aqui, ele é um kabuki bem pequenininho, chanfrado. Então, ele é um pincel bem durinho e bem firme. Esse daqui, ele é mais aconselhado pra contorno em creme ou em bastão. Porque, como são contornos mais difíceis de espalhar, ele é mais preciso. Ele é bem durinho,
Então, você consegue esfumar bem. Esse pincel aqui também tem outras funções. Pode ser para base, só que ele é muito pequeno. Então, para você espalhar toda a base aqui, demoraria muito. Pelo menos, eu não gosto. Às vezes, eu uso para selar essas partes aqui. Essas partes mais de precisão, porque como ele é um pincel pequenininho, dá pra fazer isso também. Enfim, tem algumas outras funções. Esse aqui é da Macrylan, a referência dele é M121. Agora, este daqui, ele é o meu queridinho. Por quê? Ele é um pincel de contorno específico, e ele é bem gordinho assim, e olhando de lado. Ele tem essas duas partes chanfradas. Ó, tá vendo? Então, ele é muito bom para fazer contorno em pó nessas partes. Então, você consegue fazer um risco bem preciso. E depois, com ele mesmo, vir esfumando. Ou você pode pegar o produto bem aqui em cima. Que aí, se você coloca aqui, você marca. E aí, depois você vem esfumando. Só que para quem tá começando a fazer contorno e tal, esse pincel aqui eu não indico muito, porque como eu disse, ele é muito preciso, então ele vai marcar muito mais. Mas eu adoro ele, é o meu xodó, assim, é um dos meus pincéis preferidos. Este pincel aqui é da Miss Friend também, mas eu não sei a referência. Bom, agora essa vassourinha aqui é do Marco Boni, tá apagada aqui, mas é dessa marca. Então, ele é ideal para aplicar contorno ou para tirar a sujeira daqui. Contorno não, iluminador. Então, eu usava ele muito para iluminador. Hoje em dia, eu não uso tanto. Só quando eu quero uma iluminação, assim, bem fraquinha. Porque como ele é um pincel bem levinho, ele não aplica tanto produto. Então, não deixa aquele aspecto de tanto iluminador, sabe? E esse daqui é da Macrylan também. A referência dele é B143. Pincel arredondado para detalhes. Então, esse daqui ele tem mais algumas outras funções, porém, eu uso ele para iluminador. Então, ele é bom para iluminar aqui no topo do nariz, na pontinha, principalmente essa parte aqui. Eu gosto muito dele para aplicar iluminador líquido, porque eu passo ele no aplicador do iluminador líquido e venho esfumando. Então, ele é muito bom para isso. Ele não deixa o iluminador líquido secar. Se você passa o pincel do próprio iluminador, vai ficar um risco e depois para esfumar com ele fica muito mais difícil. Então, eu pego direto do iluminador líquido, do pincelzinho e já venho esfumando, que, meu, fica sensacional. Este pincelzinho aqui é um língua de gato também, bem pequenininho, que é para corretivo. Gosto muito de usar ele para passar corretivo na pálpebra, aqui abaixo dos olhos, nesses pontos. Então, ele é bom para aplicar corretivos em creme, sabe? Porque você pega direto e passa no rosto. Então, ele é muito, muito bom para isso. Ele é da Macrylan e a referência dele é A22. Agora, eu acho que um dos pincéis mais velhos que eu tenho, mais velhos mesmo, é este pincel aqui de blush. Eu não lembro a marca porque ele não tem mais, mas se eu não me engano, ele também é da Macrylan. É um pincel muito bom. Ele é gordinho assim, ele é meio que chanfradinho e ao mesmo tempo redondinho, sabe? Então, ele é um pincel muito, muito bom para passar blush. Ele não mancha, não mancha. Então, conforme você faz assim, ó, ele pega o formato, sabe? E por último, este pincel aqui, que também é da Miss Friend. Quando eu comprei ele para usar como pincel de blush, porque ele é um pouquinho parecido, tá vendo? Ele é mais larguinho na lateral e um pouquinho mais fininho aqui, né? Só que o que acontece? Ele é um pincel mais firme. Então, quando eu pegava o produto e aplicava aqui, ele marcava. Mesmo se eu tentasse esfumar, não era a mesma coisa. Então, para usar esse pincel como pincel de blush, não deu muito certo. E aí, o que eu fiz? Tive que arranjar outra função para ele. Então, atualmente eu estou usando ele para selar essas partes aqui do rosto, nas partes que eu faço iluminação, com pó translúcido compacto. Porque eu passo ele no pó e aplico. Porque ele é um pincel mais firminho, então eu consigo tirar o pó ali do potinho, porque ele é mais preciso. Então, eu esfrego assim no pó e venho depositando, que, meu, foi ótimo. E eu tenho este pincel aqui, que é um pincel de boca, então não é de olhos e nem de face. Então, é um pincelzinho de boca que eu quase não uso, eu comprei, mas não consegui me adaptar. Então, ele tem essa pontinha aqui, que é bem mais fininha, e essa aqui que é mais grossinha. Essa daqui seria ideal para fazer mais o contorno do batom, e essa daqui pra preencher, né, os lábios. Mas eu não gostei muito, não. Eu já usei esse pincel aqui pra fazer detalhes aqui do olho, e deu certo.
Agora, por último, e as minhas queridinhas e muito importantes, são as minhas esponjinhas. Antigamente eu tinha umas esponjinhas que eram duras, muito duras, mas, né, pra mim tava bom. E aí, eu comprei esta, ó, tá muito suja porque tá usada, tá, gente? Essa aqui, da Belize. E ela é muito, muito, muito macia. Muito. Então, você aplica ela no rosto, ela, ó, ela é muito macia, essa esponja. Muito, muito, muito. Então, assim, é uma esponjinha que eu super indico. É da Belize, não... Eu acho que ela custou R$22. Mas se você souber conservar, vai durar muito. Última coisa, prometo. Uma coisa que me surpreendeu muito. Fui eu, na 25 de março, comprar algumas coisinhas. E cheguei lá, eu achei umas esponjinhas muito baratinhas. E aí, eu olhei. 3 esponjinhas muito pequenininhas por R$3. Eu falei, ah, não deve ser boa, né? Mas eu vou levar, porque, né? Só pra fazer cantinho vai tá ótimo. É dessa marca aqui, ó. É Real Love, não sei. Nossa, minha esponjinha caiu. Real Love ou Real Love, não sei qual que é a pronúncia certa. Se ela vem nessa caixinha aqui, como vem embalado, você não pode abrir. Então, você não consegue apertar e você não consegue saber se ela é mais durinha ou se ela é mais molinha. Cheguei em casa, tirei da caixinha, né? Porque eu não me aguento. Então, tudo que eu compro, eu já vou abrindo e já vou testando e tal. E aí, eu peguei ela na mão. Ó, desse tamanho. Muito bonitinha. E aí, eu apertei, eu falei, Jesus amado, que negócio duro. Aí, eu falei, ah, mas tá bom, né? Foi R$3, R$1 cada uma. Só pra fazer cantinho do nariz, tá ótimo, né? Eu falei, vou molhar, né? Porque, né? Vai que não perco nada. Se eu molhar ela não crescer, eu não vou perder nada, né? Então, vou lá molhar. Aí eu coloquei a bendita na água e fui apertando. Porque assim, eu não umedeço umedeço. Eu acho que é umedeço, né? Enfim. A esponjinha, eu literalmente enfio ela debaixo d'água e vou apertando até ela ficar bem encharcada e depois eu tiro o excesso. Aí eu fui fazendo isso, o negócio foi crescendo e foi ficando macio. Aí eu falei, não é possível. Ou seja, quando você molha, ela fica desse tamanho aqui. Ó, não sei se dá pra ver por causa da luz. Mas tá vendo como ela cresce? E ela fica muito... Olha a dificuldade. É que vocês não conseguem sentir, né? Mas olha, eu tenho muita dificuldade de apertar ela seca e ela molinha. Então, ó, é muito nítido. Ó, isso daqui, ó, consigo fazer assim. Essa daqui, pra eu chegar até o final, eu tenho que apertar. Então, quando eu molhei isso daqui, que esse negócio cresceu desse tamanho, ficou tão macio desse jeito, eu me surpreendi. Eu vou até molhar essa daqui, ó, pra vocês verem. Essa daqui tá seca. E ela tá um pouquinho maior só de nada dessa daqui. Eu vou molhar ela pra ver como que ela vai ficar. Gente, olha o tamanho disso que ficou. Sem exagero. Olha isso. Olha como ela cresce. E ela ficou muito, muito, muito macinha. Então, vem essas 3 aqui. E R$3, gente. R$3. Uma marca que eu gostei, eu nunca tinha ouvido falar. E eu acho que eu vou comprar outros pincéis pra ver se é bom. Então, é isso. Eu sei que foi muita coisa e muito pincel, mas... se você tá começando, você não precisa ter tudo isso, porque cada pincel tem a sua função. Então, você não vai numa loja e vai comprar todas as maquiagens, você vai comprar todas as bases, base líquida, base cremosa, base fluida. Então, você vai comprar uma coisa de cada. Então, você compra uma base líquida e você compra um pincel específico para ela. Se você for mudar de base, você compra outro pincel. Então, você não precisa ter esse desespero de ter tudo, tanto porque você não precisa. Então, vai comprando aos poucos, conforme você for montando seu kit aí. É um pincelzinho, é outro pincelzinho. Gente, eu tenho esses pincéis aqui há muito tempo. Eu não me recordo de nenhum pincel que eu tenha jogado fora. Eu acho que eu devo ter, assim, algum pincel que ficou muito velho ou que não prestava e eu joguei fora. Mas foi que nem eu disse. Esse, ó, tá vendo aqui, ó? Que eles são iguais? Faz parte daqueles kitzinhos. Esses pincéis aqui eu tenho há muito tempo. Eu acho que eu tenho esses pincéis desde 2011, 2012, por aí. Então, é muito tempo. E assim, é uma coisa que se você conservar, vai durar a vida inteira. Porque, né? Você vai fazer o quê? Você vai
enfiar o pincel na cara? Não vai, então não tem por que ele não durar tanto tempo. Mas a ideia aqui foi trazer pra vocês todos os meus pincéis e que eu realmente uso. A maioria, eu acho que 90% dos pincéis que estão aqui, eu uso. Bom, então é isso, eu acho que eu já falei demais, mais do que a nega do leite. Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, beleza? Se inscreve no canal, não esquece e me segue lá no Instagram. Então por hoje é só, a gente se vê no próximo vídeo, beijos, tchau!